Meus amados, vamos entrar na mensagem aqui, ó. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, é a mensagem de hoje. Gálatas 5, 22, tá certo? Versículo 22, né? Eu vou ler com você o 22 e o 23. Eu estou com uma mensagem aqui muito forte, e o tema da mensagem de hoje é controle emocional e fidelidade. Amém? Olha só, às vezes por causa de um descontrole emocional, pode-se perder algo muito grande, não é? Acontece. E geralmente, irmãos, o ataque à injustiça vem no momento, na fase mais difícil da nossa vida, muitas vezes, não é? Então nós temos que estar atentos, nós temos que estar em espírito, andar em espírito, né? Para não cumprir ali o que a carne pede. Então, olha só, essa mensagem é muito forte, é muito profunda. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Eu vou pedir para o Leandro que está lá, coloca na NBV, Leandro, por favor, Nova Bíblia Viva, tá certo? NBV, e glória a Deus. Vocês estão ouvindo direitinho aí atrás? Está chegando? Amém? Glória a Deus. Então, Gálatas 5, 22, na NBV, coloca ali, ó. Mas quando, eu acho que está com muito eco o meu microfone, Gil, não sei se tem alguma coisa que está muito alta aí. Olha lá, mas quando o Espírito Santo, o que está escrito ali, meus amados? Controlar as nossas vidas. Então, o controle emocional, o controle da nossa vida já começa aí. Repita assim comigo, Espírito Santo. Amém? Em outras palavras, uma pessoa que não tem o Espírito Santo é descontrolada. Ela não tem controle. É aquela pessoa que vive perdendo o controle. É aquela pessoa que vive trocando os pés pelas mãos. Tem gente que é assim, colocando a carroça na frente do quê? Dos bois. É falta do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele traz um controle sobre a nossa vida. Ele está falando aqui, ó, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, o que diz mais ali, ó? Ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Então, olha só, uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo, ela apresenta essas características. Amém? Então, esse fruto, ele tem várias características que nós vamos ver aqui, ó. Quais são elas? Prossiga lá. Amor. Amém? Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem o quê? Amor. E olha só, esse amor que vem do Espírito não é um amor condicionado às circunstâncias. Amém? Ela consegue amar inclusive os inimigos. Ela consegue amar até aqueles que carregam ódio. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem amor. O que mais? Ela apresenta uma característica de alegria. Amém? Uma alegria que é incondicionada, que não depende, né, de condições. O que mais? Paz, paciência. O que mais? Retidão. Vamos lá, prossiga. Bondade, fidelidade. Vai lá, continue. Mansidão. Vamos ler em voz alta essa palavra aqui, ó. E domínio próprio. Irmãos, isso aqui é fundamental na vida de qualquer pessoa, principalmente de um crente, não é? Que professa uma fé que acredita em Jesus Cristo. Quer dizer, domínio próprio. Uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo, ela também consegue controlar as suas emoções, ela consegue se dominar, ela consegue controlar os seus impulsos. E isso é fundamental, porque a falta de controle pode custar a terra prometida. E custou para Moisés, irmãos. Vamos lá no livro de Números, capítulo 20, versículo 1, na corrigida, tá bom, Leandro, por favor? Lá no livro de Números,
Números capítulo 20, versículo, vamos pegar o versículo 1, do versículo 1 em diante, na corrigida. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam, olha só, meus amados, morreu ali e foi sepultada. Quem era Miriam? Agora se deu certo? O Lisandro não colocou ali, né? Cadê o Lisandro? Lisandro, você está bem, filho. Não colocou ali o negócio. Você não colocou a pecinha do microfone ali, né? Estava no som ambiente. Não, tudo bem, agora já foi. Deu certo, o Pedro já se ligou ali. Mas voltando aqui, ó. Olha só, quem era Miriam, meus amados? Miriam era a irmã de Moisés. De Moisés e de Arão. Eram irmãos. Então, o que havia acontecido com Moisés e com Arão? Eles haviam tido uma perda. É difícil você perder alguém da família, não é verdade? Um irmão, um parente, um pai, uma mãe, um vô, uma avó. E olha só, todos nós vamos passar por isso algum dia, hein? Ninguém fica para semente. A verdade é essa, né? Um grande sábio dizia que para morrer basta estar o quê? É ou não é? Não sei de onde ele encontrou tanta sabedoria. Não é? Mas é a lei da vida. Então nós vamos passar. E momentos de luto, irmãos, marca a nossa vida. Momentos de luto mexe com as nossas emoções, abala os nossos sentimentos. Nós somos humanos, somos seres humanos, né? Temos emoções, temos sentimentos. E um momento de luto não é fácil, né? Uma mãe que enterrou um filho, né? A esposa que teve que enterrar o marido, um filho que enterrou seu pai, né? O neto que enterrou o vô, enfim, um irmão que enterrou um outro irmão. Moisés estava vivendo esse momento, um momento de dor, um momento de luto, um momento de tristeza, um momento de choro, não é? Dias de choro. E muitas vezes são nesses dias que a injustiça vem, irmãos. E muitas vezes ela vem com força. Muitas vezes ela vem com força. As pessoas, né, muitas vezes são insensíveis, elas não conseguem compreender a dor do outro. O Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se... Mas nem sempre a vida vai ser assim. A expectativa é essa. Chore com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Esse é o amor de Deus. Mas na vida nem sempre vai ser assim. Nem todos vão chorar com você. Nem todos vão sentir a sua dor. Nem todo mundo vai respeitar o seu momento de luto, o seu momento de tristeza. E às vezes naquele momento de luto, de tristeza, surgem situações como essa. Eles haviam acabado de enterrar a sua irmã, e diz aqui ao versículo 2, e não havia água para a congregação. Olha só, não havia água para a congregação. Parece que os problemas vão surgindo, você está passando por um problema, de repente falta água, falta as coisas, falta o alimento, falta o pão, e você fala, meu Deus, parece que veio tudo de uma vez. É assim ou não é que acontece muitas vezes? Parece que os problemas vêm tudo de uma vez, é ou não é verdade? E muitas vezes é verdade. Quer dizer, veio a morte de Miriam, de repente começa a faltar água para a congregação, para aquele povo, só que aquele povo não estava nem aí para Moisés, irmãos. Aquele povo não estava nem aí para Arão. Aquele povo estava preocupado apenas com as suas necessidades. E na vida você vai encontrar gente assim. Pessoas que não estão nem aí para você, que não estão nem aí para o seu problema, que não estão nem aí para o seu luto, que não estão nem aí. Porque se faltar algo para elas, elas logo esquecem
talvez daquilo que um dia foi feito e etc e tal, porque elas estão preocupadas somente com os seus próprios interesses. E nos dias atuais, a tendência é aumentar cada vez mais, porque a Bíblia diz que virão momentos em que os homens serão amantes de si mesmos, sem amor próprio, sem paz, irreconciliáveis, caluniadores, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então, se no tempo de Moisés a situação estava assim, nos dias de hoje, meus amados, a tendência é piorar. Por quê? Porque estamos vivendo tempos trabalhosos. Nós temos visto os dias se encurtando. Então, você muitas vezes na vida vai se deparar com pessoas que não estão nem aí para você. Se elas conseguirem resolver o problema delas, tudo bem, né? É ela e ponto, acabou. Então, de repente, falta água para a congregação. Aquela congregação que Moisés tirou do Egito, aquela congregação que Moisés tirou da escravidão, aquela congregação que Moisés foi carregando, que foi conduzindo, que Moisés orava ali a Deus e Deus mandava o maná, e Deus mandava a bênção, Deus mandava a direção. Só que aquela congregação que um dia foi ajudada por Moisés, e no momento que Moisés estava precisando daquela congregação, para orar por ele, para ajudá-lo, aquela congregação vem jogar na cara de Moisés que era melhor eles terem ficado no Egito. Então você vai se deparar na vida com pessoas ingratas, você vai se deparar na vida com pessoas que não se importam, que estão pouco se lixando para aquilo que você fez para elas um dia. A vida é assim, meus amados. E por isso nós temos que ter o Espírito Santo. Porque se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente perde o controle, a gente sai do Espírito e a gente perde a terra. O Moisés tira o povo de uma escravidão e conduz aquele povo para uma terra que Deus havia prometido, só que Moisés não entra na terra, por causa da ingratidão de muitos. Então não havia água para a congregação. O que vai, diz ali, prossiga. Então congregaram contra Moisés e contra Arão. Às vezes, para alguém ficar contra você, basta faltar água para ela. É ou não é verdade? A vida é assim. Bastou faltar água, bastou faltar alguma coisa, aquela pessoa que congregava ao teu favor, ela já começa a congregar contra. Eles congregaram contra Moisés e contra Arão. E olha só, no momento de luto de Moisés, eles não respeitaram o luto de Moisés. E o povo contendeu com Moisés. E falaram dizendo, antes tivéssemos escapado, quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Em outras palavras, era melhor ter morrido com os nossos irmãos lá atrás, do que ter te acompanhado até aqui. Ingratidão pura. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos ali? Nós e os nossos animais? Por que fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Olha só que coisa, hein? Olha a situação. Nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda, e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Olha só, meus amados, muitas vezes o mundo vai te apedrejar. Muitas vezes as pessoas vão se levantar contra você, vão falar palavras terríveis para poder te ferir, para poder te machucar. Só que se você clamar a Deus, a glória dele vem sobre a sua vida. Amém? Moisés e Arão chegaram diante de Deus, eles começaram a clamar, até que viram novamente a glória de Deus. A glória de Deus sempre estará disponível para aqueles que oram, para aqueles que buscam.
Deus sempre tem uma glória para mostrar para você. Nos momentos mais difíceis, enquanto as pessoas estão mostrando a face, né? Você não vê aquela pessoa, você vê a face do diabo, você vê a face da ingratidão, você vê a face do desprezo, né? Da falta de compaixão, de amor. Foi isso que a congregação mostrou para Moisés. Enquanto a congregação estava mostrando a face, o lado mal da história, Moisés se derrama perante Deus e Deus mostra para ele a glória. Amém? Deus vai mostrar a glória para você, porque Deus é bom. Quem está entendendo isso? Amém? Ele sempre está disposto a nos mostrar a glória. Só que tem um porém, meus amados. Nós não podemos desprezar essa glória. Não contenda com aquele que mostra a glória e fala contigo. É aí que está o problema. Às vezes a gente recebe as contendas alheias das pessoas perversas e malignas, a gente traz para a nossa vida essa contenda e a gente descarrega naquele que mostra para nós a sua glória. O povo estava contendendo com Moisés e Deus estava mostrando a glória dele para Moisés. Olha que Deus tremendo, irmãos. Amém? Isso prova que Ele nunca nos abandona. As pessoas podem virar as costas para você, mas Deus nunca vai te abandonar. Ele vai contigo até o fim. Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala assim: não despreze a glória de Deus. Amém? Esse é o segredo, irmãos. Às vezes nós aceitamos a contenda e desprezamos a glória. O Moisés deveria ter desprezado aquela contenda. Não foi o que aconteceu com Jesus, quando Jesus estava sendo crucificado? Começaram a zombar de Jesus. Cadê o teu Deus? Você não é médico? Cura a ti mesmo. Ah, toma aqui, ó, você está com sede? Bebe isso aqui. Ó. Deram fel para ele, amargo. E o que Jesus faz? Ele não toma aquela contenda para si. Ele fala: Pai, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. Quem está entendendo isso? Jesus desprezou a contenda e aceitou a glória. O Moisés vai orar, Deus mostra a glória para ele. E não só mostra a glória, Deus dá direção, irmãos. Amém? Deus dá direção. O versículo 7 diz assim, ó: e o Senhor falou a Moisés. Deus não contende, Deus fala. E diz: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Enquanto o povo estava contendendo, enquanto o povo estava jogando na cara de Moisés, que a vida dele estava desse jeito e Moisés era o culpado, não respeitaram o luto de Moisés, Deus estava falando com Moisés. Amém? Repita assim comigo: eu não posso contender com aquele que fala comigo, com Deus. Moisés vai transferir essa contenda para Deus, irmãos, e isso custou caro para ele. E o que Deus falou para Moisés? Versículo 8: toma a vara e ajunta a congregação. Olha que coisa, hein? O Moisés não queria ver aquela congregação nem pintada de ouro, não é? Às vezes vai acontecer. Às vezes vai ter pessoas na sua vida que você não vai querer ver nem pintada de ouro, e Deus vai mandar você chamar ela. Vai mandar você trazer aquela pessoa para perto. O Moisés se apartou da congregação, ele foi falar com Deus e tal, e Deus falou assim: agora toma a vara e junta essa congregação. Talvez Moisés estivesse pensando: meu, o que eu mais temia me sobreveio. Deus, eu tenho que juntar esse povo. Junta essa congregação. E às vezes Deus vai mandar você chamar, você trazer para perto pessoas que você não quer ver nem pintada de ouro. Que você falasse: meu Deus, se essa pessoa estivesse do outro lado do mundo, eu seria a pessoa mais feliz da vida. E Deus vai mandar
Quem está entendendo isso? E Deus vai mandar você chamar, trazer essa pessoa. Tipo cão e gato, né? Gato e rato. Só que a Bíblia diz que no Monte da Santidade, o lobo habitará com quem? Com o cordeiro. Amém? O lobo habitará com o cordeiro, né? A vaca e a ursa pastarão juntas. Quem está entendendo isso? A criancinha de peito vai brincar na toca da cobra, da áspide. E a Bíblia diz que não se fará dano algum no monte da santidade. Então você vai ter que aprender a conviver com essas pessoas. Você vai ter que aprender a lidar com essas situações. Você vai ter que aprender a controlar as suas emoções. Porque é isso que vai colocar você na terra prometida. Fugir do problema, fugir da circunstância, fugir da situação, não nos leva a lugar nenhum. Então, talvez Moisés estivesse tentando fugir daquele povo, daquele encontro e tal. Moisés não estava com cabeça para aquilo, mas Deus fala assim: toma a vara. E o que representa a vara, irmãos? A fé. Amém? A vara representa a fé, a vara representa o poder, o milagre. Em outras palavras, Moisés, como que você vai lidar com essa situação? Com a fé. Da mesma maneira que eu abri o mar vermelho com essa vara, com esse cajado, da mesma maneira que eu fiz sinais, prodígios e maravilhas, Moisés, toma essa vara, porque eu vou resolver esse problema. Amém? Então Deus começa a dar toda a direção, Deus começa a falar com Moisés, né? Toma a vara e junta essa congregação, tu e Arão. Continue. Teu irmão. E olha só o que Deus ordena. E falai a rocha perante o quê? Os seus olhos. Em outras palavras, Moisés, eu vou te honrar novamente perante os olhos desse povo. Só faça o que eu estou falando e eles vão saber que eu sou contigo. Eles vão saber que eu sou o teu Deus. Você não vai precisar nem tocar na rocha, só de você falar, eu já vou ser contigo. A Bíblia diz que Deus, ele confirma a palavra dos seus servos. Amém? Quer dizer, Deus, ele quer exaltar você no meio daqueles que te desprezam. Deus, ele quer exaltar você no meio daqueles que te rejeitam. É assim. Não foi assim com José? José foi desprezado pelos próprios irmãos, né? Só que o mundo dá volta, o mundo não gira, ele capota, é ou não é verdade? Quando foi ver, os irmãos de José estavam precisando dele, e José abençoou, porque José era um governador. Então Deus não só honrou José perante a nação do Egito, mas perante toda a sua família, perante aqueles que desprezaram ele. E é o que Deus vai fazer na sua vida, se você estiver disposto a obedecer e seguir a orientação de Deus. Moisés pega a vara junto ao povo e fale com a rocha, porque o resto é comigo. Então nós temos que prestar atenção como Deus está agindo, como Deus está trabalhando, como Deus quer fazer. Só que o problema, meus amados, é que muitas vezes a gente faz meio a vontade de Deus e meio a nossa vontade. A gente mistura os sentimentos. A gente quer misturar fé com sentimento. Não vai rolar, irmãos. A pessoa que mistura fé com sentimento, ela vai perder a terra prometida. Por quê? A vara é a fé. Deus falou: Moisés, pega a vara, pega a fé e fala com a rocha, junta a congregação e tal. Só que Moisés estava com o coração magoado. E quando a pessoa deixa a mágoa entrar no coração, ela começa a agir de uma maneira louca, irmãos. Ela usa a fé e ao mesmo tempo ela usa a emoção, o sentimento. Nós vamos ver que Moisés não traz só a vara, ele não traz só a fé, ele traz também a raiva, ele traz também a revolta. Quem está entendendo isso? Olha que palavra, olha que profundidade que Deus está trazendo aqui, ó. E falai a rocha perante os seus olhos. E o que acontece? E dará água, né? E dará a sua água. Assim lhes trarás água da rocha e darás a beber, prossiga lá, a essa congregação e aos seus animais. Só isso. Moisés, eu vou te honrar, eu vou te abençoar, eu sou contigo. Assim como eu abri o mar vermelho, como em outras épocas eu já provi água da rocha, dessa vez não vai ser diferente. Irmãos, Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas o que muda são as pessoas.
As pessoas mudam. As pessoas são voláteis. Volatilidade. Uma hora está bem, outra hora está mal. Mas por que as pessoas não conseguem se manter firmes, constantes e abundantes? Ah, pastor, mas nós somos humanos, mas Deus nos deu o espírito da perfeição. Deus nos deu a lei perfeita da liberdade. Deus nos deu o Espírito Santo. Então tem muitas pessoas que oscilam e vacilam. E numa alteração de humor, ela acaba perdendo aquilo que Deus preparou, aquilo que ela tanto sonhou, que ela lutou a vida toda. Então Deus dá uma direção simples para Moisés. Moisés pega a vara e fale com a rocha. A rocha vai dar água e você dá de beber para essa congregação. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Olha só, quando eu li essa passagem, irmãos, acho que está lá em Hebreus, alguma coisa assim, brasa sobre a sua cabeça. Eu pensava que era a nossa cabeça que ficava com brasa. Não, é brasa sobre a cabeça do inimigo. É brasa sobre a cabeça do inimigo, a ponto do inimigo ficar envergonhado, irmãos. Você quer ver uma pessoa ficar envergonhada? É aquela pessoa te tratar mal, você vai lá e trata bem ela. Mas não com ironia, não com sarcasmo. Não, você trata bem porque você tem bondade no seu coração. É aquela pessoa que trata com ódio, você vai lá e trata ela com amor. Por quê? Porque o amor de Deus está em você. Essa pessoa vai ficar morrendo de vergonha, irmãos. Você vai amontoar brasas sobre a cabeça dela, ela vai ficar sem graça, ela vai ficar vermelha, ela vai ficar, não é? Então trate bem. Cada um dá aquilo que tem, irmãos. Quem está entendendo isso? Pessoas que têm amor no coração, elas vão dar amor. Agora, pessoas que estão com o coração machucado, com o coração ferido, elas vão ferir. E Moisés, naquele momento, estava com o coração ferido. Deus estava dizendo, dê água para eles beber, só que o Moisés não consegue fazer isso, porque o coração de Moisés estava ferido, e às vezes acontece. Pastor, eu não estou conseguindo amar, eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo cumprir o meu papel de cristão. Por quê? Porque às vezes tem uma ferida dentro de você que precisa ser sarada. E se você não sarar essa ferida, isso vai comprometer o teu futuro aqui nessa terra. Eu não vou dizer que isso comprometeu o futuro eterno de Moisés, porque nós vamos ver aqui que Moisés morreu com dignidade. Moisés perdeu a terra, irmãos, mas o Moisés foi leal e foi fiel. Moisés morreu com dignidade, irmãos. E a Bíblia diz que não houve nenhum profeta igual a Moisés. Nós vamos entender por quê. Ele não entrou na terra, mas ele morreu com dignidade, irmão. Ele deixou um legado, amém? E isso nunca vai ser apagado. Tanto que estavam disputando o corpo de Moisés. Satanás queria saber onde o corpo de Moisés estava, e estavam disputando e tal. Ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. Porque Moisés era querido, e a Bíblia diz que ele morreu como um servo do Senhor. Ele não entrou na terra, mas ele continuou servindo a Deus. E eu vou entrar nesse ponto, irmãos, porque tem gente que quando ela perde a terra, ela fala, já que eu não vou entrar mesmo, que se lasque todo mundo. É ou não é? Tem gente que é assim ou não é? Já que eu não vou entrar mesmo, tô nem aí, agora, meu Deus do céu, Arão, vamos embora, deixa esse povo aí, esse povo ingrato aí, fica tudo aí, seus miseráveis. É assim ou não é? Muitas vezes. Eu não vou mais ser o gerente dessa empresa, então tá bom, não vou fazer mais nada. Eu vou chegar atrasado aqui, eu vou começar a enrolar, vou sair cedo, eu vou fazer, né? Eu vou trabalhar de qualquer jeito, até o meu patrão mandar eu embora para eu receber os meus dinheiros. Um miserável que pensa assim. E tem gente que faz isso. Repita assim comigo: o reino de Deus não é para meninos. Amém? A obra de Deus não é para meninos não, irmão. Mimadinho, falou mal comigo, não vou mais fazer a obra de Deus. Sabe por que não vai fazer a obra de Deus? Porque nunca fez.
Porque quem faz a obra de Deus, meu amado, minha amada, 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, ela continua ali firme e forte. E ainda que Deus chegue para ela e fale assim, você não vai entrar, tudo bem, meu Deus, mas eu vou continuar firme e fiel até a morte. É isso, irmãos. Tem que deixar de ser menino, criança, infantil, que qualquer coisa se magoa, eu não vou para o culto hoje, eu não vou porque eu não gostei daquela palavra que aquele pastor falou, porque eu não concordo. Quem pediu para você se você concorda, se não concorda? Estou nem aí se a pessoa concorda, eu venho aqui para pregar o evangelho. Se você concorda, se você não concorda, o problema é teu. O problema vai ser meu se eu subir aqui no altar e deixar de pregar o evangelho. Aí eu vou arrumar um problemão, irmão. Se eu começar a subir aqui no altar e começar a ensinar heresia, aí o problema vai ser meu. Mas a partir do momento que eu venho aqui e prego a palavra de Deus, a pessoa gosta ou ela não gosta, o problema não é meu, na minha vida não muda nada. Então, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer. Quem está entendendo isso? Amém? E Moisés era maduro. A atitude de Moisés foi linda, irmãos. Eu falei, nossa, que atitude sensacional. Eu já vou falar sobre isso. Mas continuando a leitura aqui, ó. Prossiga lá. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor. Repita assim comigo, fé. Amém? Como lhe tinha dito. Como Deus tinha falado com ele. E Moisés e Arão fizeram o quê? Reuniram a congregação diante do quê? Da rocha. Até aí estava tudo certo, Moisés, continue. Não é? Mas tem hora, irmão, que parece que o Satanás entra no meio, não é? Tem hora que parece que o diabo entra e bagunça tudo. Até aí tudo bem, Moisés pega a sua vara, a sua fé, Arão chama lá esse povo, reúne todo mundo, né? Reuniram diante da rocha. Quem é a rocha? Jesus. Era só isso, Moisés. Era só na fé, vai na fé, Moisés, vai na fé, vai na fé. Estende a vara, né? Você não vai precisar nem usar essa vara. Olha só, Moisés, dessa vez eu vou te honrar tanto que o povo já até sabe. É tocar, lá vem o Moisés com a vara dele. Esse Moisés sem essa vara aí não é nada. Se não fosse essa vara, é ou não é verdade? A gente pensava isso aí. Ele é assim por causa dessa vara. Não sei onde que ele comprou essa vara aí. Mas se um dia eu tivesse uma dessa aí, eu faria o mesmo. Não tem gente assim, irmão? É ou não é? Moisés pega a tua vara, reúne o povo. E aí, né, Deus queria confundir o povo. Talvez o povo estivesse pensando isso. Moisés, dessa vez você não vai usar vara, você só vai falar, porque eu vou te honrar na frente de todo mundo. Né? Porque às vezes tem coisas que não chegam aos nossos ouvidos. Mas Deus ouve todas as coisas. E talvez quem estivesse murmurando, né, alguém podia... olha lá vem Moisés e Arão com essa vara de novo. É só porque ele tem essa vara. Porque esse Moisés, se não tivesse essa vara, ele não seria nada nessa vida. E quantos talvez não queriam, né, furtar aquela vara do Moisés lá? Não, quando Moisés estiver dormindo, eu vou entrar de mansinho ali, ó. Vou pegar e sair correndo. Agora eu estou, né? Agora eu sou o Moisés. Não é assim. Então Deus, ele confunde os adversários. Era para Moisés falar com a rocha. Só que aí o Satanás entrou, irmão. E Moisés disse, ouvi agora rebeldes. Quem mandou Moisés falar isso, irmão? Moisés estava ferido, Moisés estava machucado. Quer dizer, Moisés perdeu o controle emocional. Deus não mandou falar isso. Volta lá, a não ser que eu pulei essa parte, mas eu não li essa parte na Bíblia. Alguém conseguiu ler isso aí? Acrescentai-vos capítulo 5, versículo... Só se for, porque na minha Bíblia não está essa palavra. Não é? Alguém tem essa Bíblia aí? Alguém tem isso na Bíblia? Às vezes a pessoa não tem na Bíblia, mas ela tem no coração e tem na cabeça. Às vezes a palavra que está escondida no coração dela não é a palavra de Deus, é a palavra do ódio. E naquele momento Moisés dá lugar à palavra do ódio.
Porque Deus não manda falar isso. Vamos voltar aqui, pode ser que eu tenha lido errado, né? Não sei se na Bíblia de alguém está escrito isso aí, já me fala aqui que eu acrescentar não. Não pode acrescentar, mas se tiver, fale agora. O que Deus fala para Moisés? O versículo 7, o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara, ajunta essa congregação, teu irmão, e falai o quê? A rocha, perante os seus. Deus mandou Moisés falar com o povo? Deus mandou Moisés falar com a congregação? Então por que você está falando com esse povo que Deus não mandou você falar? Cuidado! Às vezes você está falando com uma congregação, você está falando com alguém que não está nem aí para você, e o inimigo vai instigar você a falar o que você não tem que falar. Deus não mandou Moisés falar nada com aquele povo. Moisés só junta o povo e fala só com a rocha. O resto deixa comigo. Mas o Moisés foi falar com o povo. E aí quando ele fala com o povo, a ira entra, sobrou até para a rocha, irmão. Moisés perde o controle, que ele não se contenta só em falar com o povo, mas ele vai lá e volta lá, ó, pula lá, né? O versículo que paramos lá. E Moisés reuniu a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes. Deus não mandou Moisés falar com o povo. Olhe para quem está ao seu lado e fala assim, não fale com quem Deus não mandou você falar. Parece uma bobeira, é ou não é? Mas isso aí vai evitar muitas coisas ruins na sua vida. E aí o Moisés continua. Porventura, tiraremos água dessa rocha para vós, Moisés. Quem mandou você falar isso, filho? Olha só como que a gente acrescenta coisas à palavra de Deus, irmão. Por isso que a fé de muitas pessoas não está funcionando. Ela consegue a água, mas não consegue entrar na terra. Ela consegue aliviar uma dor de cabeça, mas não consegue tomar posse da bênção. Por quê? Porque a oração dela e a palavra dela está misturada com fé, misturada com ódio, com raiva, com vingança. Ela usa a palavra, em vez né, para abençoar, ela usa a palavra para cutucar, para apedrejar. É ou não é verdade? Deus não mandou Moisés falar isso aí, mas ele falou. Então Moisés levantou a sua mão e fez o quê? Meu Deus do céu, Moisés. Sabe o que aquela rocha significava? Jesus Cristo, irmão. Mas o Moisés perdeu o controle de uma maneira tão grande. Olha só, era para o Moisés fazer o que Deus estava falando para honrar Deus. Mas vocês são rebeldes. Eu vou ter que dar, eu estou aqui por causa de vocês. Parafraseando aqui, eu perdi minha irmã, acabei de enterrar minha irmã, vocês não deram a mínima para mim, seus bandos de rebelde. Agora eu estou aqui porque Deus mandou reunir todos vocês, porque se não fosse por Deus eu não estaria aqui. É água que vocês querem? Então tá bom. Ele pega o cajado e fere, e bate em Jesus Cristo. E transfere toda a raiva que ele tinha do povo, ele joga para Deus, irmãos. E quanta gente está fazendo isso? Quanta gente está ferindo a rocha? Porque está ferida, mas ela está ferindo, não aquele que feriu, mas aquele que mostrou a glória, e aquele que deu a direção. Ela está descontando a raiva que ela tem do povo, das pessoas, do marido, do filho, do vizinho, seja lá de quem for, do patrão, do tio, da tia, daquele povo que rejeitou ela está descontando em Deus. A água você vai ter, muitas vezes, mas a terra prometida não entra. Foi o que Moisés fez. Quem está compreendendo isso, irmãos? E feriu 2 vezes a rocha com a sua vara, e saíram muitas águas. Não é?
aquela palavra assim, não, o que importa é o resultado, os meios não importam, para Deus importa. Para Deus importa. Às vezes a pessoa chega num resultado, ela até consegue a resposta de uma oração, mas o meio que ela usou para ter aquele resultado pode fazer toda a diferença. Pode fechar uma porta para ela. Quem está entendendo isso? Né? E é o que vai acontecer. Olha ali, ó. Então, o Senhor disse a Moisés, olha que Deus tremendo, irmãos. Nosso Deus é um Lorde, né? É ou não é? Moisés revoltadinho, ferindo a rocha. Ah, Moisés, então é assim? Ah, então agora eu vou comprar essa. Não, Deus não faz isso. Porque Ele tem domínio próprio. Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus poderia ferir Moisés ali naquele momento, mas Deus não fere Moisés. Deus diz, Deus fala com Moisés. E o que Deus fala para Moisés? Porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra, sobrou para o povo, aquele povo não entrou na terra, né? Que lhes tenho dito, estas águas, o que mais que ele fala aqui? Ó? Por isso não metereis essa congregação na terra, que lhes tenho dito, estas águas são águas de Meribá, porque os filhos de Israel, inclusive Moisés, contenderam com o Senhor. Irmãos, quando que aquele povo contendeu com o Senhor? Quando foi isso? Qual foi a razão da contenda aqui com Deus? Oi? Não foi a água, né? Ferir a rocha. A água foi a contenda do povo com Moisés. E Deus ia resolver essa questão, ia honrar o Moisés e o povo ia ficar tudo envergonhado. Mas quando Moisés pega a vara e ele contendeu com Deus. Ele arrumou briga com Deus. E por causa dessa contenda, não do povo com Moisés, se Moisés soubesse conduzir e levar aquela situação, todo mundo entrava na terra. Mas Moisés era humano. O ser humano é falho. Não é? O ser humano é falho. O Moisés contende com Deus e por causa daquilo ele não entra na terra. Quer dizer, ele levou a contenda para o campo espiritual, irmãos. Nós não temos que brigar com Deus. Amém? Quem está entendendo isso? Porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. Vai lá. E o Senhor se santificou neles. Prossiga lá. Pronto, eu acho que é isso aí, né? Agora um pouquinho mais à frente, eu já vou terminar aqui, irmãos. O Moisés até ora para tentar reverter isso aqui, ó. Irmãos, tem que tomar muito cuidado. Olha aqui para o pastor Helder. Tem coisas que se você perder o seu controle, se você agir de uma maneira errada, nem com oração você consegue reverter. E Moisés era assim com Deus, era ou não era? Sim ou não? Nem com oração Moisés conseguiu reverter isso. Então olha só o que é o descontrole emocional. Olha só o que é o desequilíbrio. Olha só o que é deixar de andar no espírito e andar na carne. Olha só o que é deixar, né? Impedir que o Espírito Santo controle a nossa vida. O Moisés ora. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 25. Isso aqui é a oração de Moisés. Rogo-te, Moisés falando com Deus, que me deixe passar, para que veja esta boa terra
que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Moisés pediu: Deus, me deixa entrar na terra. Deus, eu rogo, eu quero ver essa terra. Eu lutei até aqui, eu acreditei. Deus, não me deixa de fora dessa terra. E olha o que Deus vai responder para Moisés. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Tudo que a gente faz perante Deus fica na memória, seja as coisas boas ou as ruins. E a indignação de Deus para com Moisés ficou na memória, olha lá. Por causa de vós. E não me ouviu. Deus não ouviu Moisés. Antes o Senhor me disse: basta. Moisés, não adianta nem tocar nesse assunto. Não adianta nem falar isso comigo. Assunto encerrado. Não tem mais o que falar sobre isso. Basta. Não me fales mais neste negócio. Continue. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte, ao sul e ao oriente. Deixa eu continuar lendo aqui na minha Bíblia. E ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Já era, Moisés, não posso fazer mais nada, assunto encerrado. Mas olha só, manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Em outras palavras, Moisés, você não vai entrar, mas o teu servo Josué vai entrar. Em outras palavras, Moisés, prepara o Josué para isso. Já pensou? Você tem um sonho, você luta por aquele sonho, por causa de um erro seu, Deus fala direto para você: já era, não tem mais o que fazer, assunto encerrado, você não entra. Só que você vai treinar o teu sucessor. Você vai treinar ele, que seria no caso Josué e Caleb. Você vai treinar eles para que eles entrem. Irmão, já tinha gente que já tinha esperneado, já tinha virado as costas para Deus faz tempo. Mas o que o Moisés faz? Ele vai lá ensinar e vai treinar o Josué. Repita assim comigo: lealdade. O Moisés foi leal, irmãos. Treinar uma pessoa para entrar no lugar que era para ele entrar. E o Moisés sabia que aquilo já tinha passado dele. Isso é lealdade, irmãos. É quando você sabe que você não vai, você está banido daquilo, mas mesmo assim você age com dignidade e com lealdade. Tudo bem, Deus, vou treinar o Josué. Josué vai viver o meu sonho, mas eu vou ajudá-lo. Olha só, irmãos, que coisa, hein? Olha que situação. E o Moisés faz isso. Olha o que diz aqui o texto. Manda, pois, a Josué, esforça e conforta, porque ele passará diante desse povo e fará possuir a terra que apenas verás. Assim ficamos nesse vale de fronte a Bet-peor. O capítulo 4. Aí o Moisés exorta o povo à obediência. Irmãos, olha só o Moisés como foi. Isso aqui eu achei lindo no Moisés, hein? Que atitude linda do Moisés. Moisés recebe aquela palavra de Deus, negativa, talvez o que ele não esperava ouvir, tudo que ele menos quisesse ouvir naquela hora, mas ele acaba ouvindo: Moisés, não é para você. E aí no capítulo 4 ele exorta o povo, ele chama todo mundo e fala assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos, os juízos que vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Moisés estava treinando o povo para receber algo que ele havia sido rejeitado por Deus, que Deus havia dito não para ele. E aí? Isso é lealdade, irmãos. Isso é fidelidade. Isso é ser homem de verdade. Amém?
Então Deus está levantando homens e mulheres de verdade. Não é essa galera Nutella aí, não. Quem está entendendo isso? Fala assim, Moisés era raiz. Não era Nutella, não. Se Moisés fosse Nutella, irmão, já tinha derretido já. Já tinha espatifado. Não. Você acha que eu vou treinar Josué? Tá doido? Eu vou viver minha vida. Esse povo aí, ó, quero nem saber desse povo. Josué que se vire. Problema dele. Ema, cada um com seus problemas. É ou não é? Irmão, mas já tinha gente que ia fazer isso. Mas com certeza, não tem dúvida. É aquela mulher que fala, eu cozinhar para esse homem? Meu, não. Ele que se vire. Se ele quiser, tá lá. A geladeira tá lá, o armário, ele sabe onde tem as coisas. Se vire. Você é uma Nutella. E vice-versa. Homem também. Eu ficar trabalhando para trazer comida para... Eu vou viver minha vida, eu vou sair dessa casa. Quer saber dessa mulher? Você é um Nutella. Moisés recebeu uma palavra. Moisés, você não mente, tudo bem, Senhor. Pessoal, vem cá, olha só. Sigam essas palavras. Façam isso, porque vocês vão entrar na terra. Sigam os meus conselhos. Ele foi o conselheiro, irmãos. O Moisés chega na terra. Ele aconselha o povo até a entrada da terra. Ele foi fiel até a morte. Diga a glória a Deus. Amém? Moisés foi fiel até a morte, irmãos. Ele foi treinando Josué, treinando Caleb, foi instruindo, ele foi acompanhando aquele povo, sabendo que aquele povo fez ele perder a terra, mas ele foi acompanhando, ele foi pastoreando, ele foi ensinando, até o dia da morte dele, irmãos. Morreu com dignidade. Amém? Quem está entendendo isso? Morreu com dignidade. É o que diz lá em Deuteronômio, para a gente terminar aqui, ó, capítulo 34, versículo 4. Olha que forte isso aqui, irmãos. Nunca preguei isso aqui na minha vida. Todo dia Deus dá uma mensagem nova, é ou não é? Eu já prego a palavra há 20 anos já. Nunca preguei essa mensagem na minha vida. Todo dia Deus... E essa mensagem você não ouve em nenhum lugar, irmão. Amém? Eu nunca ouvi isso aqui, a pregação nova. Nunca. Na hora que eu sentei ali para meditar, Deus deu essa palavra aqui. Controle emocional e fidelidade. O Moisés perdeu o controle, mas não perdeu a fidelidade. Mesmo sem entrar na terra, ele foi fiel até a morte. Então, às vezes, você pode perder o controle, mas não perca a sua fidelidade. Vá com Deus até o fim. Você pode não conquistar coisas nessa terra, você pode não entrar em Canaã, mas a nova Jerusalém é logo ali. E coisas ainda maiores estão nos reservadas lá em cima. Moisés não entrou na terra prometida, irmãos, mas está lá com o Pai, porque foi leal, foi fiel até o fim. Pode ser que um sonho seu não se realize, não se concretize nessa terra. Glórias a Deus. Contanto que eu não perca a minha salvação. Contanto que eu não perca a vida eterna. Posso perder a terra prometida, mas a salvação eu não perco. Quem está entendendo isso? Amém? E foi o que aconteceu com Moisés. Diz aqui, ó, o versículo 4. E ele disse, e disse-lhe o Senhor para Moisés: essa é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente darei. Mostra-o para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Deus falando com Moisés. Assim morreu ali Moisés, olhando a terra. Mas olha que tremendo isso aqui, ó. Morreu ali Moisés. Vamos ler em voz alta? Servo do Senhor. Ele não entrou na terra, mas não deixou de ser servo do... Que lindo isso, irmãos. Isso prova que Moisés servia a Deus não por interesse. Porque uma pessoa interesseira, quando ela vê que o interesse dela não vai ser alcançado, ela deixa de servir. Moisés, mesmo sabendo que não iria entrar na terra prometida, serviu até o fim.
Amém? Bonito isso, né? Servo do Senhor, continue lá, prossiga. Na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Vai lá. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, foi sepultado num vale, de fronte a Bet-peor. Prossiga lá. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Ninguém sabe, irmãos, até hoje a sepultura de Moisés. Ninguém sabe, até os demônios foram procurar Moisés e não encontraram. E aí apareceu o anjo, o Senhor te repreenda, Satanás. Ninguém sabe, irmãos, porque esse homem foi fiel. Ele foi de Deus. Amém? E era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. E os seus olhos nunca se escureceram. Morreu em perfeita saúde ali, né? Nem se perdeu ele o seu vigor. Morreu com vigor e com saúde. Nem se sabe, ele foi sepultado, ninguém sabe onde ele foi sepultado, irmãos. E os filhos de Israel prantearam, aleluia. Sabe aquele povo que contendia com Moisés? Foi o mesmo povo que chorou quando ele morreu. Por quê? Porque Moisés deixou um legado, irmãos. Moisés deixou um legado para a próxima geração. Moisés foi fiel. Ele não entrou, mas ele deixou um legado. Os filhos de Israel, todo mundo chorou, irmãos. Os filhos de Israel prantearam, né? Que versículo que está? 8, né? Prantearam a morte de Moisés 30 dias. Irmão, tem gente que morre, ninguém se lembra mais dela. É ou não é? A Bíblia fala de um rei que morreu sem deixar saudade. Morreu, vida que segue. Quando Moisés morreu, prantearam por ele 30 dias, choraram por ele. O que mais está dizendo aqui, ó? 30 dias. Nas campinas de Moabe, e os dias do pranto e do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, aleluia, filho de Num, cheio do espírito do quê? Porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha a lealdade de Moisés, hein? Ele treinou Josué para aquilo. Ele colocou a mão sobre Josué e abençoou Josué, mesmo não podendo viver aquela bênção que ele tanto sonhou. Isso é lealdade, irmãos. É você abençoar alguém que sabe que vai viver a bênção que você tanto sonhou e você está privado daquilo, mas, meu Deus, eu não vou entrar na terra, mas eu abençoo o meu irmão, eu abençoo o meu próximo, eu abençoo a geração futura. Isso é lealdade, isso é fidelidade. Amém? Isso é ser servo de Deus. Quem está entendendo isso? Ele abençoou Josué. E diz mais ali, ó. E nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés, irmãos. Tremendo, hein? A atitude mais nobre de Moisés não foi nem o mar vermelho, irmão, para mim. Foi ele abençoar o Josué sabendo que ele não poderia entrar na terra. Para mim, essa foi a atitude mais linda, mais nobre de Moisés. E nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deus conheceu face a face Moisés. Aleluia. E nem semelhante em todos os sinais e maravilhas. Olha só como a pessoa de Moisés, não tinha ninguém como ele. E também não tinha ninguém que fazia os sinais que ele fazia. Primeiro Deus fala da pessoa, depois Deus fala dos sinais. Porque para Deus, o sinal é o de menos, porque o sinal vem dele. Deus olha para o caráter. É isso que Deus vê, procura nas pessoas quando ele vai exaltar alguém. Ele vê o caráter da pessoa. E Moisés teve caráter, Moisés teve dignidade. Amém? Primeiro fala da pessoa de Moisés. Porque às vezes alguém está sendo usado por sinais, irmão. Sinais não significa nada. Repita assim comigo: usado não quer dizer aprovado. Tem muita gente sendo usada por Deus.
mas sendo desaprovada. Agora não, Moisés tinha caráter. Amém? Moisés tinha caráter. É isso que Deus procura. Sinais não levam ninguém para o céu. O que leva para o céu é o fruto do Espírito Santo. É você ter Deus na sua vida. Quem está compreendendo isso? E semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo espanto grande que operou Moisés aos olhos de Israel. Amém? Ele deixou um legado, irmãos. Ele perdeu o controle num dado momento, mas não perdeu a salvar, não perdeu a fidelidade e não deixou de ser servo. Pagou aqui nessa terra, não entrou na terra, mas ele está com Deus. Quem está entendendo isso?